O mistério da abdução fascina alguns e aterroriza outros. Pessoas por todo o mundo atestam ter passado por tal experiência. A maconha, o Brasil teima em não legalizar, pois droga pesada dizem que é. Lucidez e sobriedade do cérebro vem afetar, vicia o sujeito e se perde a fé. Enquanto isso, em plenário, nada se passa, e os barões aos milhões embolsam seus tostões. O maconheiro, mais uma vez, com pesar, a mercê se veio dos ratões e seus putinhões. Nessa questão, uma semelhança me faz lembrar da nossa história desde colônia e país. O tráfico negreiro um dia não quis acabar, e depois de anos e décadas, o mundo girar e translar, inalterada permanece a hipocrisia e sua raiz, a discriminação da lei, a inocência criminalizada. Muito obrigado. O que me leva a escrever é o prazer de escrever. O prazer de vivenciar a história dentro da minha mente. Isso é o que me dá prazer em escrever. Eu fiz a capa do X-Men, fiz a capa do Homem de Ferro, fiz a capa do Homem-Aranha e a última que eu fiz agora foi a Vingadores. Ich bin wie eine Löwin. Aber wie gesagt, ich bin auch kompromissbereit. Nur was Qualität angeht, eben überhaupt nicht. Right? And let me tell you something about Jell-O. Well, you know, when you buy over the supermarket, sobrenatural, com luz, com metal e poesia. Já viu na rádio a festa, próximo sábado essa bar? Foi na estação reversa. Essa jamais vou perder. Vou do jeito que dá, mesmo que venha morrer. Isso aí, aplausos para Pedrão Leme. Sarão. Boa noite.
Primeiro eu queria agradecer ao Alexandre pelo convite aí, então, aqui para esse sarau. A Luísa também, que pelo Facebook ali incentivou a gente, instigou a gente a vir. E aí eu tenho uns textinhos aí, umas poesias. Eu não posso escrever história, né? Mas volta e meia eu escrevo uns poemas também. E bem acalhado eu escrevi uns poemas assim meio malditos. Alguns poemas são de maldições conhecidas por todos, partilhadas por todos, ou já na memória coletiva aí de qualquer pessoa que está aqui presente, provavelmente. Outras são maldições e medos pessoais meus. Eu trouxe um que é um medo que aflige a todo mundo, que se chama morte. Morte, a única certeza absoluta. Todos entendem que sim. A vitória ou a derrota na luta, ou o meio que justifica o fim. Tem face e tem foice. É um vírus ou uma bala. Aparece de dia e de noite, mas ninguém quer ver sua cara. A ela se teme ou finge que não. O que importa é viver a vida, mas no fim todos morrerão. Significa uma pressuposição de viver com quem não rima. Só quando chegar entenderão. É melhor para escrever do que para falar, por isso que eu sou escritor. Esse é um monstro que todo mundo conhece, hein? Chama-se Frankenstein. Frankenstein, renascido como homem, concebido por mulher. Não é lobisomem, nem monstro qualquer. Subconsciente humano de seu próprio poder, de criar a vida ou por tudo a perder. Lhe proíbem amar, falta do Criador. Delirar se vingar, fazê-lo sangrar e doer, de profundo terror, prazer de vê-lo morrer. A ideia é uma ideia que não foge do nosso subconsciente. A ideia do fim do mundo. Fim do mundo. Capta os sussurros de medo pelo fim do mundo. Todos temem como e quando acontecerá. É inevitável e virá a qualquer segundo. Do dia para a noite, tudo assim se acabará. Digo que aproveite o epílogo da existência. Já estava tudo selado quando se permitiu, pela mão do homem e sua reganância, que o extermínio e a guerra capitalizou. É o Armagedon, cataclisma final, a guerra que traz a fome e a peste, ciclo vicioso. Já estava previsto o holocausto mortal. O profeta anunciou, Nostradamus visionou, as trombetas do Apocalipse, estrondo impiedoso. Quando a bomba, o botão, enfim se ativou.
got a 4:30 deadline. I need a quote. Give me a quote. Fuck off. Never about money for us, it was about us against the system. That system that kills the human spirit. We stand for something. To those dead souls inching along the freeways in their metal coffins, we show them that the human spirit is still alive. Versos. A mente se abre a universos paralelos que agrupam teias em canções e emoções, com sentimento sincero, e as palavras soltas vão-se com o vento, brincam e brindam com a superfície de cada ser, e retornam como poesias aos ouvidos meus, e as palavras falam e gritam e calam-se e agrupam-se em sintonia profunda. Eis que surgem como ondas, indo e vindo em todas as direções. E enfim, o corpo fértil pode contemplar o próprio frente e dar a luz ao mundo de ilusões. As palavras outrora perdidas no espaço viram versos perante a multidão. Jump no rio de Paraty aqui. Exemplifica muitos outros aqui. O Pedron Lani, esse é o perfil. Grande professor Lalo, saudade de suas aulas. Abraço, diz aqui o Pedron. É o perfil dele. O Evaldo Abreu. Todavia, William não concordava com essa sinapse. Zumbi? Não, zumbi... Por que zumbi? Nada a ver zumbi. Zumbi é ofensivo, cara. Aí o Noll explica... pode ser o Noll. O Noll explica que isso aí vem da denominação porque são homens que foram renascidos. E esse é um mito antigo lá da época messiânica, que existiam zumbis, que eram homens que renasciam da morte, entendeu? E não desfrutavam do mesmo nível de inteligência, eram meio que reduzidos aos seus instintos, e os zumbis lá, dos famosos zumbis lá da Lua, eles eram meio assim, eles tiveram que evoluir a partir de uma racionalidade nula, praticamente, e são os mitos, né? Os mitos daquela época. E aí o William contesta: mas que mito? Isso aí era filme, uns filmes que tinham umas histórias lá do John Romero lá, nada a ver, cara. Nunca existiu zumbi, entendeu? Porque se acreditava que existia zumbi mesmo na Terra, entendeu? Que os próprios homens já faziam esses experimentos com zumbis quando nunca teve zumbi, né? E aí é mais uma das coisas que o William desmistifica, né? Ele que vai virar um desmistificador de lendas. E aí eles estão conversando sobre zumbis, né?
Aí numa rápida referência que eles buscam ali, não, mas a única referência correta de zumbi que tem para denominar o que era um zumbi era esse tal do Zumbi dos Palmares. Aí faz um breve parênteses, porque assim, né? Porque no Holocausto lá da Terra, o único país que sobrou praticamente intacto foi o Brasil, né? Então a história brasileira foi mais preservada que as outras histórias. Então, inclusive se mistificava assim, os mitos dessa época, eles eram... Tinha gente que acreditava que o Zumbi dos Palmares eram zumbis, porque assim, para quem vive há 800 mil anos no futuro, uma época que se separa da outra por 300 anos é quase nada, né? Então eles confundiam o Zumbi dos Palmares com os zumbis renascidos da morte, sendo que a única coisa correta, mas que alguns achavam que estava incorreto e na verdade estava correto, era o Zumbi dos Palmares. Algo de podre no estado da Dinamarca. É um eco, você viu como Tem. era assim na época do teatro grego. Os teatros gregos eram assim, que eles chamam de... Tá filmando? Aham. Existe algo de podre no estado da Dinamarca. Ser ou não ser? Eis a questão. Falei. Não quero que seja safado assim. Pode falar pra ele. Olha, Sandrão, eu conto aqui pra você, foi o primeiro conto que eu escrevi aí, de ficção. Entrego logo. Isso aqui é facinho de ler, ó. Pequeno e fininho, ó. Isso é pra ler antes de dormir, assim. Quer olhar, é bom. Os erros que aqui se apontam e que se assistam ao acaso, no juízo eterno não contam, vencidos terão o seu prazo. A mentira e tanto a maldade que perturbam o nosso destino não tem a ver com saudade e muito menos com o divino. Esquece do passo infeliz ou de uma esperança perdida. Tua alma que conta não quis, não pesem no livro da vida. Pedro Lane, verdadeiro escritor, que deslumbra os leitores teus. Não é político nem ator e busca a razão em Deus. We are going to have to act
if we want to live in a different world.